Bem-vindos novamente ao programa Nossa Escola Dominical, sua lição número 8, dividida em 3 tópicos. Vai falar o verdadeiro pastor, vai falar sobre o bom pastor e as ovelhas. Então a vida de pastor e ovelha é simples, é fácil? Pois é. Até pode parecer que é, né? Mas os desafios, eles são grandes. Quem olha uma ovelha, né? Bonitinha, quietinha, branquinha ali com a sua lã. Não sabe que pode dar uma cabeçada, Uma cabeçada, né? E detalhe. Coice. Em defesa da classe pastoral, tem um pastor a nível de Brasil que ele fala assim, eu estava num seminário com ele diz sobre a mordida de ovelha. Então ele fala que um animal, tipo um canino ou um felino da vida, ele chega e pá, segura seu braço, arranca o pedaço e vai embora. Você bota a mão aqui desesperado de dor, mas vai tratando e em algum momento aquela dor vem diminuindo até zerar. E vamos esperar a reconstrução, né, daquilo ali. Mas a ovelha não é da linhagem canina e nem felina, é meio que contristou, acho que a palavra correta é isso. Então ela não consegue arrancar um pedaço, mas ela morde. Ela morde, ela vai contristar aquilo ali, como se fosse mastiga. Ela martiga e ela vai moendo. Então, ela morde, não larga, porque ela vai moendo, e aí a mordida de ovelha acaba se tornando uma dor de maior duração, de maior intensidade, do que uma dor de um felino ou de uma raça canina. Olha aí, então o pastor, não é fácil ser pastor. Como também não é fácil ser uma ovelha submissa e ter um pastor. Eu quero destacar aqui, que é claro que a gente não tem um tempo para explorar a revista toda, a lição toda, um resumo dessa lição, melhor dizendo. Coloque aqui, ó, a letra B e a letra C. As ovelhas conhecem a sua voz, porque ela completa a C, ou conecta-se com a C. O pastor conhece cada ovelha, particularmente chama cada uma pelo seu nome. Primeiro é essa questão de que as ovelhas conhecem a sua voz. Quando Cristo Jesus faz essa linguagem figurada na Bíblia e a palavra nos coloca figuradamente como ovelhas, então Cristo e a palavra está contemplando uma ovelha animal, o animal quadrúpede ali. E características, por exemplo, de uma ovelha, o animal, a ovelhinha, o cordeiro. Segue o pastor de forma tão fiel, tão leal e acredita piamente, cegamente no pastor, que se você conversar com um pastor de ovelhas, ovelha animal, você vai perceber que ele leva para as águas. Por que o salmista diz no Salmo 23, leva-me a águas tranquilas, o Senhor é meu pastor, leva-me a águas tranquilas, porque a ovelha só bebe água aonde o pastor dela bebe água. Ela não vai se meter em qualquer poça. Ela não sai, ela pode ver a poça d'água, ela pode encontrar até uma fonte de água límpida e potável, mas ela é incapaz de correr e se jogar ali. Ela fica esperando o movimento do pastor que se agacha, bebe um pouco da água, porque não pode ser corrente demais, porque caso ela caia, vai se afogar. Também não pode ser parada, porque cria uma série de dejetos e limos e minúsculos aí, problemas para o intestino da ovelha. Ela tem que estar fresca, tem que estar límpida, tem que ser potável. Ele prova, percebe a temperatura, faz um sinal com o cajado, batendo ali, e as ovelhas vêm e bebem a água. Que desafio, né? Então o pastor tem que conhecer as fontes, a fonte correta. Mas olha só, fechando essa linha de raciocínio, Jadiel, é uma cobrança, porque talvez em casa, eu fiz a brincadeira da mordida de ovelha, não cobra só da ovelha, cobra uma posição de pastor. O pastor tem que se dar o trabalho de preparar a água, averiguar a água, beber também, porque eu não posso ensinar... beber e não tomar da fonte. Mandá-las beber a água que eu não tomo. É o erro do que a gente viu nas lições passadas, né? O hipócrita aqui. O hipócrita. Se levanta como religioso, mas não faz o que recomenda. Alguma ovelha pode achar que a vida do pastor é só para cobrar dela, não, tem que ser conectado. A ovelha traz como o pastor também traz, a ovelha segue como o pastor caminha e mostra o caminho a ser seguido. É uma junção, é uma ligação sinérgica. Outro aspecto que ele fala sobre pastor e igreja é do ambiente, né, do aprisco, que ali o pastor é responsável em cuidar. E um elemento desse aprisco é a porta, né? E Jesus, nesses 2 próximos pontos, ele fala que ele é a porta e ele fala da figura dos ladrões e dos salteadores. E no mundo espiritual também existe essa figura, né? Jesus é a porta
que ele explica que Jesus é a porta da salvação, Jesus é a porta da libertação, Jesus é a porta da provisão e é a porta da vida abundante. Entretanto, existe um inimigo das nossas almas que quer roubar, é o salteador. Ele quer roubar a nossa legitimidade. Aqui, cada ponto, eles querem saltear o quanto a ação são devastadoras. Ele quer devastar o rebanho, não quer matar só você, ele quer matar toda a igreja. A alegria de Satanás é destruir a obra de Deus. Então, esses elementos da vida do pastor de ovelhas animal e da vida da igreja sempre nos apontam para Jesus como o único a ser o exemplo perfeito, né? É verdade. E ao nos apontar Jesus como o exemplo perfeito, o pastor mó, o sumo pastor, né, o sumo sacerdote, também destaca algo que pode ser muito questionado na era moderna. Nós temos uns questionamentos muito grandes, às vezes, de pseudos pastores, porque são pessoas que se desligam do rebanho, alegando insurgência, alegando que não vão estar submissos a homem. Eles podem alegar uma série de coisas que, quando você apenas ouve, até parece ter coerência. Não dou satisfação na minha vida para homem, aquele pastor não está na direção de Deus, aquele pastor não tem santidade, aquele pastor não é honesto, alega-se um monte de coisa. Mas, quando Jesus diz que ele traz esse cuidado ao aprisco, ele destaca que as ovelhas estão dentro do aprisco. Ele é a porta, ele é o sumo pastor. E ele, como sumo pastor, destacou desde a igreja primitiva homens cheios de Deus, cheios dele, salvos e moldados por ele, para também tomarem conta das suas ovelhas. E aí a questão é, como eu posso ser uma ovelha de Jesus se eu não tenho um pastor? Não existe ovelha sem pastor. Isso é fantástico. Nós voltamos já para o segundo bloco e o demais da nossa lição.